Amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a sua vida nesse dia poderosamente. Você está disposto a abrir mão de muitas coisas por causa de Cristo? Você está disposto a deixar para trás talvez tudo que você conquistou por causa de Cristo? Ou melhor, você está disposto a largar aquilo que talvez traz o seu sustento por causa de Cristo? 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 19 até o verso de número 21, vai falar sobre a vocação de Eliseu. A palavra diz o seguinte: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos de boi cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. A palavra do Senhor, quando Elias estava na caverna, chega para ele e pergunta: O que você está fazendo na caverna? O que você está fazendo aqui? Volta para o teu caminho. E aí ele manda Elias ungir várias pessoas. Inclusive uma delas seria Eliseu. Deus vira para Elias e fala: Vai, unge Eliseu, filho de Safate, porque ele será profeta no teu lugar. Deus quem escolheu Eliseu. A chamada de Eliseu veio através de Deus, porque Deus, de fato, conhecia o coração de Eliseu. Elias, quando chega, vê Eliseu arando a terra, com 12 juntas de boi. Haja visto que quem tinha condições e tinha um terreno grande, que pudesse, arava com mais de uma junta de boi. A Bíblia diz que ele estava arando com 12 juntas de boi. Provavelmente, a família de Eliseu tinha uma condição financeira muito boa, ou Eliseu tinha uma condição financeira muito boa, a ponto de ter 12 juntas de boi, e todas as 12 juntas estavam arando a terra. Elias chega, passa a capa sobre Eliseu, como sinal de sucessão. Elias, naquela simbologia de passar a capa, está dizendo, ou simbolizando, ou significando: estou ungindo você para ser o meu sucessor. Eliseu entendeu a mensagem e recebeu o chamado. O que ele fez? As 12 juntas de boi, provavelmente era dele. A prova de que era dele é essa: ele pega, mata as 12 juntas de boi, os arados, ele desfaz os arados, usa como lenha para cozinhar, para preparar a carne, e sai distribuindo para todo mundo, serve todo mundo. E a Bíblia diz que ele se dispõe para fazer a obra de Deus. O que hoje talvez nos impede de nos dispormos mais para a obra de Deus? Será que é o seu emprego? Será que são os seus hobbies? Eliseu arranca da vida dele, ou desfaz daquilo que o impediria de se dispor a fazer a vontade de Deus. Talvez você tenha um chamado, tenha um projeto, tem planos de Deus na sua vida, mas você ainda não se dispôs para fazer a obra de Deus, ou tem algo que está impedindo você se dispor para a obra de Deus. Eliseu sabia que não teria como servir ou seguir Elias ou ser o próximo profeta da nação se ele continuasse com aquele serviço, se ele continuasse com o que ele tinha. Foi necessário ele desfazer do que ele tinha para servir Elias, para fazer a obra de Deus. Eu não estou aqui querendo incentivar você a largar tudo que tem, não. O que eu quero te dizer é o seguinte: às vezes tem coisas na nossa vida que está nos impedindo de servir a Deus, e eu estou dando mais crédito a isso do que ao chamado, do que à obra de Deus. Talvez você está dando mais crédito, mais importância ao emprego que você tem, ao serviço que você tem, aos hobbies que você pratica, ou às coisas que você acompanha, que não te trazem edificação, não mudam a sua vida. A mensagem de Eliseu para nós é: vale mais a chamada, o projeto, a vontade de Deus, do que bens materiais, riquezas, posses, sucesso profissional.
Não que seja errado, mas você precisa entender até onde vai o chamado de Deus e até onde vai os seus projetos, os seus sonhos. Embora muitos dos nossos projetos, muitos dos nossos sonhos, Deus não está incluso nele. Já parou para pensar nisso? Será que os seus projetos, os seus sonhos, os seus planos, Deus está incluso neles? Ou Deus, para você, é apenas uma ferramenta, como de costume virou? Se Deus quiser, Deus vai abençoar, como se Deus fosse um amuleto de bênção. Porque as pessoas, às vezes, querem muitas as bênçãos do que o Senhor dá bênção. Quer muitas as realizações do projeto, quer que Deus realize os projetos, mas não quer o Deus realizador. Deus, ele veio instituir nessa terra não uma vida de glória, não uma vida de prosperidade material, não uma vida de bênçãos. Ele veio prosperar, pregar, implantar, propagar, nos dar o reino dos céus, a vida eterna. Por isso, o reino de Deus, a vida eterna, é mais importante do que tudo que você tem, tudo que você vai possuir. Jesus uma vez disse, olha, aonde está o teu coração? Se você preservar o teu coração nas coisas do alto, nas coisas de Deus, o teu coração vai ficar lá. Porque lá vai ser as suas riquezas. Porque onde tiver as suas riquezas, o teu coração vai estar. Eliseu sabia que a maior riqueza dele não seria o que ele tinha, a profissão dele, as juntas de boi, talvez todos os bens materiais que ele tinha, mas ele sabia que a maior riqueza seria o chamado dele. E ele largou tudo por causa do chamado. Largue o que está te atrapalhando. Ou mude o cenário. Talvez você está passando mais tempo trabalhando do que indo na igreja. Talvez você está dando mais crédito ao seu salário do que o ato, a recompensa, a obrigação e a devolução do dízimo. Já pensou nisso? Talvez você está se dedicando a tantas outras coisas e não se dedica e nem não dá a mesma dedicação à obra de Deus. Muito pelo contrário. Você vê defeito, você coloca defeito no pastor, coloca defeito no dirigente, coloca defeito na liturgia, você coloca defeito em tudo. Para! Se foque mais na obra de Deus, na vontade de Deus, no querer do Senhor, porque Deus, ele sempre quer a nossa salvação e a nossa edificação. Vá para a igreja. Seja membro, congregante, participante. Ir para a igreja não é invenção de pastor para roubar seu dinheiro, seu dízimo. Não. Ir para a igreja não é invenção de obreiro, não é invenção, não. Ir para a igreja é algo de Deus, está na Bíblia, Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, como muitos fazem, ainda mais agora que vocês veem que se aproxima a volta do Senhor. Mas uns aos outros vão consolando, instruindo, orientando para permanecerem firmes. E essa é a obra, a vontade de Deus. Deixe para trás o que está tomando o seu tempo. Administre melhor o seu tempo. Elias chega para Eliseu e encontra Eliseu sobrecarregado. O homem tinha 12 juntas de boi. Ele estava com a 12ª, ele também estava trabalhando. Tinha responsabilidade, tinha deveres administrativos, tinha deveres organizacionais, enfim, ele era um homem ocupado e trabalhoso. E estava trabalhando. Quando a promessa, o chamado de Deus chega na vida dele, ele diz, eu prefiro fazer a vontade de Deus, seguir as coisas de Deus, porque a minha salvação, cumprir o projeto, cumprir o chamado de Deus, é melhor do que manter todos os bens. Não permita que o seu emprego te tire da chamada do projeto da vontade de Deus. Não troque a sua chamada pelo seu emprego. Não troque a sua chamada pelo salário. Não troque a sua chamada por bens materiais. Eu vejo muitos homens, infelizmente, que trocaram a chamada porque começaram a ganhar dinheiro na igreja ou começaram a ganhar dinheiro no mundo. Começaram a ver e a perceber que era fácil a vida que o dinheiro traz e acabou abandonando a fé. Acabou abandonando a vontade e a presença de Deus. Não deixe que as obras da carne, que as coisas do mundo te tire da chamada, da igreja, dos projetos de Deus, podendo assim roubar a sua salvação. É por isso que a Bíblia diz que uma alma arrependida vale mais do que o mundo inteiro. Sabe por quê? Porque uma alma arrependida vai ganhar a maior recompensa, a salvação. Imagina você sendo o percursor dessa salvação, o pregador dela, e não adquirir a salvação. Por isso a sua alma vale mais do que a sua salvação. Cumprir o chamado de Deus
vale mais do que ter bens materiais. Se disponha. Eliseu sabia que manter tudo aquilo, ele não conseguiria se dispor para a obra de Deus. O que está faltando na sua vida para você abandonar, para você deixar, para você corrigir, para você ajustar, para que você se disponha mais para a obra de Deus? Pois então faça, para que a vontade, a chamada, o projeto de Deus cumpra na sua vida. Que Deus abençoe o seu dia poderosamente, que essa palavra edifique você, entenda, a chamada de Deus para você vale muito mais. Os sonhos, os projetos de Deus valem muito mais na sua vida.